Então, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à leitura do livro de Ouro de Saint-Germain. Eu estou no capítulo 27º, que fala da peregrinação de Jesus. É como se fosse o próprio Mestre Jesus falando sobre aquele tempo em que ele estava peregrinando e aprendendo sobre a missão dele nessa terra. Então, vamos lá. Ele começa dizendo sobre o eu sou, que à medida que ele foi usando o eu sou, ele foi tomando mais força, mais segurança e até mesmo sabedoria de discernir as coisas que ele precisava fazer e não. Então ele foi usando o eu sou. Aqui uma das primeiras afirmações que ele usou foi: eu sou a luz, o caminho e a verdade. Então, esse foi a primeira, o que ele falou que ele usou, né? Mas aí depois, ele continuando nesse uso, ele viu que ele precisava silenciar tudo que estava ao redor dele. Como que ele vai silenciar? É não dar ouvidos, não dar atenção o tempo todo, que é o que a gente faz, né? Então, nesse passo dele, ele está ensinando a gente primeiro, utilizar o eu sou. À medida que a gente usa, nós ganhamos confiança e ganhamos segurança no que a gente está fazendo. E a segunda coisa é silenciar o externo. O que é silenciar o externo? Manter os nossos pensamentos dentro da gente com a utilização do eu sou. Então, na medida que ele também silenciava, ele deixava todas as distrações, todas as tentações do lado de fora do ser, ele conseguia manifestar cada vez mais e mais. E às vezes a gente quer, mas será que eu vou fazer? Será que fazendo isso vai dar certo? A gente quer uma prova, né? A gente quer, se com fulano deu certo, então também vou fazer. Mas não é igual para todo mundo. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu nível de preparação. Tudo como se fosse um background, né? O que que vem antes da gente. Mas cada um precisa praticar. Como? Faz o eu sou. É só falar eu sou capaz. Quando tem um problema, quando você está diante de uma coisa que está te limitando, a gente sempre fala eu não consigo, eu não posso, eu não quero. A gente começa cheio de mimimi. Mas é ao contrário, se a gente fala assim, eu sou capaz. Se o fulano é capaz, eu também sou. Então, a partir daí, não é comparando, mas dizer que você também pode. Né? Então, isso eu fiz sempre assim. Poxa, se fulano pode, peraí. Né? Por que será que eu não posso? Deixa eu ver, mas se eu só não vou conseguir se eu realmente não quiser. Eu falo assim, não, isso não é para mim, isso eu não quero. Mas se eu quiser, tem coisas que a gente pode conseguir. Então, vamos praticar eu sou. Então, a terceira coisa que ele falou, né, que a gente quer uma prova. Mas a gente quer uma prova assim, a olhos vistos, na hora. Só que, na verdade, a gente não está praticando, a gente quer uma prova sem praticar. Olha, sem praticar, sem preencher. Ou seja, o copo está vazio, a gente não tem quase eu sou nenhum acumulado dentro da gente. É como se a gente fosse falando eu sou, a gente fosse enchendo o nosso ser com eu sou. Mas não, a gente quer falar três eu sou, 3 vezes por dia, durante um dia, dois, e a gente já quer manifestar tudo. Não, o eu sou, ele tem que ser passo a passo, e você vai acumulando essa energia dentro de você, vai acumulando. Então, por isso que muita gente consegue manifestar uma coisa e de repente perde tudo. Porque ela vai naquela força, na raiva, agora vai ter que ser, aí vai consegue. Aí depois que consegue, ela relaxa, ela deixa de fora, né? Ou deixa o eu sou livre e começa a entrar nos rolês das pessoas, nas distrações, nas tentações aqui e ali, e acaba perdendo todo assim, o que tinha acumulado, a energia eu sou dentro de si. Então, por isso que ele fala, se você quer ver as manifestações na sua vida, você pratica. É como se vai enchendo o seu ser, o seu pote, vai enchendo o seu pote interno de eu sou, de energia, né? E à medida que a gente faz isso, ele fala assim, que o que está ao redor deixa de ser importante. Então, foi o que ele aprendeu na peregrinação dele. A Bíblia quase não fala, né? Parece que ele foi esquecido na infância. Tem poucos relatos sobre.
Jesus quando ele era adolescente, depois na juventude dele. Então, ele só vai voltar à ação, né, quando ele já está perto do fim da missão dele, né? Então, nesse período, onde ele esteve, o que ele fez? Aí, aqui no livro de Ouro de São Germain, ele relata, né, que ele esteve na Índia, no Nepal, na Arábia, né, aqui, na Pérsia, no Tibete. Então, ele esteve em vários lugares. E, por fim, ele esteve na Índia, quando ele encontrou um mestre, e esse mestre ensinou ele a fazer decretos e afirmações que ele foi utilizando, 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 até que chegar ao ponto de que ele conseguiu totalmente é, manter tranquila a atividade externa da mente dele. Então, essa a atividade externa, né, tudo que está ao nosso redor, que hoje a gente se deixa influenciar, ele não era mais influenciado. Então, ele tinha uma presença tão grande, uma conexão tão profunda com o eu sou, que todos os problemas para ele eram resolvidos num estalar de dedos. Então, é isso que ele quer que a gente aprenda com o exemplo dele, que é chegar nessa maestria. Como que nós vamos chegar na maestria se a gente dá ouvidos a todo tempo a tudo que está acontecendo? Não estou dizendo para a gente ficar completamente alienado, mas é você ver, né, a gente ver o que está acontecendo, reconhecer, enviar luz, mas não mantermos no nosso centro. Que à medida que a gente se mantém no próprio centro, seguindo o exemplo de Jesus, o pessoal fala o tempo todo, aí todas as religiões falam, né, que os cristãos falam, seguir o exemplo de Jesus, mas a gente não consegue. A gente conversa com uma pessoa, a gente faz fofoca de outra. É do nosso instinto humano, a gente, às vezes, nem querendo, a gente fala. Então, seguindo o exemplo de Jesus, vamos silenciar a mente, manter todas as conversas, né, do externo, né, de tudo que está nos cercando, e manter centrado no nosso ser. Que é quando a gente tem a consciência de quem nós somos, quem nós estamos plenos de nós mesmos, nós estamos cheios de força, cheios do eu sou, aí a gente vai começar a manifestar, vai ser num estalar de dedos. E é isso que ele fala aqui, através dos decretos, das afirmações. E eu até anotei aqui, né, que uma das primeiras, né, das primeiras afirmações que ele fez do eu sou foi assim: eu sou a presença que nunca falha ou comete um erro. Eu sou a presença que nunca falha ou comete um erro. Gente, isso é muita presunção, né? Por exemplo, se eu quiser falar isso, eu nunca falho, nunca cometo erro. Mas, a partir do momento que Jesus ele começou a dizer isso, ele começou a ter uma autoconfiança tão grande, tão grande, tão grande, e ele falou que depois que ele estava tão cheio disso, dessa afirmação, ele foi capaz de dizer: Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, ele sustentou essa ideia de que ele não cometia erro, a presença que nunca falha ou comete erro. Então, porque ali a gente vai aparando, né? Ele foi aparando as arestas, ele foi polindo, né, todo o ser dele para ser a ressurreição e a vida. Porque a gente nasce de um jeito, a gente nasce perfeito, aí a gente vai criando imperfeições na nossa vida, e como é que a gente, durante a vida, vai conseguir chegar nesse estado de iluminação que a gente quer, ascensão que a gente quer? A partir do momento que a gente vai é, cometendo menos erros, acertando mais e realmente tendo esse poder de manifestar as coisas de uma hora para outra. É, Então, aqui, Jesus ele fez essas afirmações que foram muito importantes. Só que, para acrescentar nisso, a gente tem que deixar de criticar, julgar, condenar as pessoas. O eu sou, a presença eu sou, vai reconhecer que o outro também tem a presença eu sou. Então, a partir do momento que a gente reconhece que o outro tem a presença eu sou, a gente para de julgar. Fala assim: caraca, poxa vida, eu estou julgando aquela presença, é como se a gente estivesse julgando nós mesmos. Que não somos todos um, a gente não escuta o tempo todo falando isso. Então, nesse momento, a gente tem que parar e silenciar.
tanto a mente como a nossa boca. E fulano isso, não, não fala, não fala, é melhor não falar. Reconhecer que a presença eu sou está atuando na nossa vida. É isso que é importante, que a gente precisa fazer. É, então, para finalizar, esse capítulo aqui, ele é muito interessante, né? Que o Jesus ele fala assim: a presença eu sou que bate em vosso coração é a luz de Deus que nunca falha. Então, quando você sente às vezes uma esperança, uma luz no fim do túnel, que as coisas têm solução, é porque você ainda tem aquela conexão com Deus. A conexão, aliás, temos o tempo todo, mas às vezes a gente está tão é, influenciado pelo externo que a gente não sente mais que Deus está aqui dentro, que Deus está respondendo às nossas preces o tempo todo, né? Então ele pede sempre para a gente escutar o interior, silenciar e escutar o interior, porque ele fala assim uma coisa que eu achei linda, né? Eu os envolvo com o meu amor, com a minha luz. Eu visto vocês. Então, com a minha energia, eu vos sustento para que possais seguir adiante, impávidos, em vossa busca da felicidade e da perfeição, de vós mesmos e de vosso mundo. É isso que ele quer. Ele quer que a gente, nosso mundo, seja perfeito, que a gente se torne um ser perfeito. E não depois. Depois do quê? Depois que morrer, depois que acender, depois que tudo. Não, a gente vai se tornando aqui agora. Esse é o momento presente que a gente precisa fazer todas essas coisas. Então, eu queria trazer isso aqui para vocês hoje. Essa leitura, né, do capítulo 27º do livro de Ouro de São Germão. Meu nome é Fátima Cris. E se você gostou, deixa o seu like e a gente vai continuar. Já está terminando o livro. Até mais. Tchau.